Nesta quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral ofereceu aos brasileiros mais uma garantia da segurança das urnas eletrônicas. Em nome da transparência, o TSE divulgou as respostas aos questionamentos feitos pelas Forças Armadas sobre o processo eletrônico de votação. Então vocês viram, pessoal, que ontem o TSE respondeu às Forças Armadas aquelas perguntas lá que feitas a mando do Bozo, né, para questionar o processo eleitoral brasileiro. Respondeu tal. Eu quero mostrar para vocês agora o comentário do Bozo sobre isso, colocando de uma posição absurda de que as Forças Armadas agora são fiadoras do processo eleitoral brasileiro. A gente tem um tribunal só para lidar com isso. E ele inventou agora que as Forças Armadas são fiadoras do processo. Porque eu estou aguardando no momento, como todo o Brasil está aguardando aí, o que as Forças Armadas dirão sobre a documentação que recebeu do TSE. Se procede, se o TSE tem razão, pode ser que o TSE tenha razão, ou se não tem razão, e por quê? E os próximos passos será dado pelas nossas Forças Armadas. Eu quero aguardar aí o estudo, né, das Forças Armadas sobre a documentação entregue pelo TSE há poucos dias, e para que as Forças Armadas se manifestem, porque elas foram convidadas a participar do processo eleitoral, bem como outras instituições, e as Forças Armadas, uma vez convidadas, respeitosamente, eu digo que eu sou chefe supremo das Forças Armadas, de todo o processo eleitoral, do código-fonte até a sala secreta. As Forças Armadas presentes a esse processo, ela tem que ser fiadora da lisura das eleições. E aí, pessoal, o primeiro comentário aqui já é esse, né? A urna eletrônica já deu 115 milhões de votos ao clã Bolsonaro e garantiu 76 anos de salários. E aí, nunca teve problema. Ele nunca teve problema com urna eletrônica, nunca reclamou. Agora que ele vai perder a eleição, assim, tá muito evidente, são 8 ou 9 institutos de pesquisa diferentes mostrando esse resultado. Então ele agora inventou essa conversa de fraude, que não vai aceitar o resultado da eleição e tal. Então eu acho importante já pontuar o absurdo que é essa discussão existir, tá? Essa conversa, a existência dessa conversa já é um problema. E aí tem um texto hoje na Folha de São Paulo, do Conrado Ubner, falando exatamente isso. O Barroso pode ter caído numa armadilha, tá, pessoal? Ao convidar as Forças Armadas a fazerem parte dessa comissão para fiscalizar as eleições, para participar ali da elaboração do processo eleitoral. E ele ainda coloca, né? Respeito às urnas depende agora de generais que veem em 1964, né, o golpe militar, como marco da democracia. Então, olha a gravidade. Você botou na mão dessas pessoas uma condição, né, de opinar sobre o processo eleitoral e tal. Eu vou ler os principais trechos dessa coluna e aí vocês vão entender. Então, primeiro aqui, ele já dá a gravidade do cenário que está se armando, né, o cenário geral das eleições. Então, o Facebook já registra 247 mil interações diárias sobre fraude eleitoral no Brasil. Isso é a base do Bozo, já espalhando videozinho, já. Telegram é totalmente fora da lei, tá? Não responde às autoridades, virou terra de ninguém. E o Bolsonaro fazendo campanha antecipada, paga com comício, cartão corporativo rodando no maior nível, né, de gasto da história e tudo sigiloso. E aí eu vou ler esse pedaço para vocês, né? A previsão mais certeira para as eleições de 2022 aposta que Bolsonaro não aceitará eventual derrota. Se derrotado e alguma força lhe restar, resistirá a entregar o poder. Se forçado a entregar, fará todo o estrago adicional ao seu alcance. Aí ele relembra todo o histórico daquela tentativa de golpe de 7 de setembro, todo o histórico da campanha do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas recente, né, agora. E também recorda que o assunto foi debatido no Congresso e ficou definido que o voto no Brasil vai ser eletrônico, tá? Acabaram com essa conversa, mas então ele recupera esse histórico e diz assim: dentro desse cenário todo, o TSE premiou a delinquência ao hospedar 2 militares em postos-chave. Aí ele diz que na direção-geral sentou o general que, como ministro da Defesa, festejou a ditadura como um marco da democracia e desistiu ontem do cargo por razões ainda mal conhecidas. Na comissão de transparência entrou um general indicado pelo ministro Braga Neto, virtual candidato a vice de Bolsonaro, e que em 2021 redigiu uma ordem do dia para as Forças Armadas comemorarem o movimento
de 1964. Então vocês já estão começando a perceber o raciocínio, pessoal. Foram colocados em postos chaves da organização das eleições no Brasil pessoas que não têm nenhuma credencial democrática. E aí vem o grande finale desse texto, né, que é a conclusão, que é o seguinte: para o TSE, essa concessão apaziguaria o conflito. Aí ele embaixo aqui diz: Barroso não cogitou que o efeito pode ser o inverso. Generais do Tribunal Superior Eleitoral, alçados a fiadores das eleições, nem precisam inventar uma fraude, basta soprar dúvida sobre a urna eletrônica para que o discurso do golpe ganhe força. Aí ele mostra aqui que as Forças Armadas não têm credibilidade nenhuma para ser fiador da democracia, né? Ele diz: mesmo que não tivesse matado, torturado e se isentado de responsabilidade, mesmo que não se mais ensinasse em sua escola de guerra que a Constituição autoriza intervenção militar, mesmo que não mais injetasse anticomunismo iletrado na veia e não atacasse a Comissão Nacional da Verdade, mesmo que fosse competente em gestão, mesmo que não houvesse interesses em eleger mais um vice-presidente, a instituição militar, né, não disporia de credenciais para exercer esse papel do processo eleitoral. E aí ele conclui dizendo: a política judicial de apaziguamento, estratégia tocada por vários ministros, ecoa experiências trágicas na história. O autocrata, né, o ditador, nunca cumpriu a palavra. Não há qualquer razão para pensar que o autocrata brasileiro, o Bozo, descenda de linhagem mais nobre, nem os generais que o abraçaram. O TSE acreditou em Bolsonaro quando este prometeu só querer uma comissão de transparência temperada com o general. Sacou uma solução salomônica e gerou risco irreversível para 2022. Em novembro, pode ser que os generais meditem e se comportem. Ou pode ser que não. É exatamente isso, assim. Botaram esses militares dentro do processo eleitoral, né, coisa que eles nunca participaram. Eles não têm credencial para isso. Muito pelo contrário, as credenciais deles são sempre golpistas, da pior qualidade possível. E agora basta que esse general, a mando do Bozo, né, porque o Bozo ainda é chefe deles, né, então mandem um relatório ali descreditando a urna, enfim, olha o risco que se colocou sobre o processo. Então é isso, pessoal, eu fecho aqui e volto mais tarde com mais um vídeo para a página.